Olá, pessoal. Aqui estamos nós para mais um capítulo no nosso canal Espiritismo para Todos. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que é relações no além-túmulo, simpatias e antipatias. Então, como é que vocês acham que acontece isso? Como é que se estabelecem os relacionamentos lá no mundo espiritual? Para essa pergunta, Kardec foi perguntar aos espíritos, né? E que responderam de uma forma bastante objetiva e simples. Eles disseram o seguinte, que os espíritos lá do outro lado, né, eles se evitam ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Olha só, tão óbvio, né? Mas lá a coisa acontece exatamente como acontece aqui na Terra. A gente se junta às pessoas que têm as mesmas ideias, os mesmos propósitos. Então, por lá é exatamente a mesma coisa. E na questão 278, os espíritos ainda respondem, né, que os grupos, eles vão se estabelecer de acordo com o desejo que têm. Aqueles que querem fazer o bem vão se juntar com esse propósito. E os que têm desejo de fazer o mal, também por esse motivo de afinidade, vão se juntar com um grupo de espíritos do mal. Outro ponto que é debatido aqui no nosso estudo é o seguinte: será que as pessoas que tinham, os espíritos que tinham afinidades aqui na Terra, quando vão para o mundo espiritual, eles se mantêm como espíritos simpáticos por lá também? Aí então, o que os espíritos respondem a Kardec? Sem dúvida, desde que originada essa relação de verdadeira simpatia. Ou seja, se havia causas de ordem física concreta, essa afeição mútua não vai se manter lá no meio espiritual, não. Então, só mesmo se for genuína essa afeição. Isso, né? Porque as afeições entre os espíritos, elas são mais sólidas e mais duráveis do que as relações aqui entre nós, no planeta Terra, né? Porque muitas vezes essas relações aqui nesse planeta de provas e expiações, elas estão subordinadas a interesses materiais, a caprichos, ao amor próprio, relacionadas ao egoísmo, não são genuínas como são lá no plano espiritual. O terceiro ponto que Kardec aborda é nessa relação, né, entre os espíritos lá no mundo espiritual, é o seguinte: será que aquelas pessoas que eram inimigas aqui na Terra, quando partem para o outro plano, continuam essa inimizade, esse ressentimento? Então, os espíritos vão nos esclarecer que não, que isso acaba.
tá? O ressentimento acaba entre essas pessoas inimigas por aqui. Por quê, gente? Porque essas pessoas compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que inspirava aquela desavença entre eles. Que interessante, né? Como que o crescimento lá no mundo espiritual muda até mesmo essa condição anterior daqui da Terra, entre esses dois espíritos, né? E Kardec ainda tem como resposta que só os espíritos imperfeitos vão continuar conservando essa animosidade entre si. Isso até esses espíritos, enquanto eles estão se purificando, eles mantêm essa animosidade. Ou seja, isso é uma característica de espíritos imperfeitos. E a gente continua progredindo, aprendendo quando vai para o outro plano. Então, a condição muda, né? A pessoa, conforme vai evoluindo, vai percebendo isso, que não faz sentido manter esse espírito de belicosidade, de desavença. E, finalmente, pessoal, o quarto ponto que Kardec aborda junto aos espíritos é quando ele pergunta se a lembrança de atos maus que alguém tenha praticado um contra o outro, se isso vai fazer com que essas duas pessoas se afastem. E os espíritos vão responder que sim, essa lembrança os induz a se afastarem uns dos outros, né? Porque fica ainda aquele ranço, né, do que foi feito de ruim um contra o outro. E a gente acredita, né, que é mesmo através do progresso que vai sendo alcançado, é através da ruptura dessa imperfeição, é que a gente vai alcançando, né, o caminho da angelitude, que é o destino de todos nós. É interessante que a gente acha, né, que isso é impossível, mas não importa quantas encarnações a gente precise para chegar até lá. E a gente percebe que quanto mais nós trabalharmos em cada encarnação, ou mesmo lá no plano espiritual, né? Os espíritos imperfeitos também são passíveis de progresso, é claro. E qual é a grande determinante para esse progresso? É claro, é o amor. É seguir esse amor que Cristo sempre postulou para todos nós. E que muitas vezes se acha perdido, né, em nossas existências, ou muito pouco levado a sério. A teoria, ela é fácil, a gente está aqui estudando Espiritismo há tantos anos, mas como que o nosso dia a dia, ele é imperfeito. Então, o que nós estamos fazendo? Acho que a grande reflexão desse estudo é o que nós estamos fazendo da nossa evolução, do nosso progresso, para que quando nós cheguemos ao outro plano, já possamos ter um pouco mais de evolução, sermos um pouco menos imperfeitos. Eu acredito que essa que seja uma grande reflexão para
a gente parar e pensar depois desse estudo de hoje, ok?